O Brasil é um país repleto de diversidade e riqueza cultural, características que também se refletem em suas pessoas extraordinárias. Este roteiro tem como objetivo apresentar histórias inspiradoras de brasileiros que se destacaram em diversas áreas, desde a ciência até as artes, passando pelo esporte e pela ação social. Ao longo deste texto, exploraremos suas trajetórias e contribuições, buscando não apenas celebrar suas conquistas, mas também inspirar futuras gerações. As histórias dessas pessoas extraordinárias não são apenas relatos de sucesso individual, mas também reflexos da capacidade humana de superar desafios e fazer a diferença no mundo. Ao conhecer suas jornadas, podemos entender melhor o impacto que cada indivíduo pode ter na sociedade. É importante destacar que essas histórias são um testemunho do talento e da perseverança encontrados em todas as partes do Brasil. Além de inspirar, este roteiro busca educar, mostrando como esses indivíduos utilizaram suas habilidades e conhecimentos para alcançar feitos notáveis. Cada exemplo abordado serve como uma lição de vida, demonstrando que, independentemente das circunstâncias, é possível alcançar o extraordinário. Esta exploração será detalhada e aprofundada, proporcionando uma compreensão completa das contribuições dessas pessoas. A importância de explorar esses casos reais reside em sua capacidade de motivar e encorajar outras pessoas a seguirem seus sonhos. Ao conhecer as histórias de brasileiros extraordinários, podemos perceber que a grandeza não está reservada a poucos, mas pode ser alcançada por todos que se dedicam e perseveram. Convidamos você a mergulhar nessas histórias inspiradoras e descobrir o que torna essas pessoas verdadeiramente extraordinárias. A história do Brasil é marcada por figuras que se destacaram em diversos campos, desde os tempos coloniais até os dias atuais. Desde o início, figuras como Tiradentes, que lutou pela independência, até cientistas como Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas, moldaram o curso da história brasileira. Esses pioneiros estabeleceram as bases para futuras gerações de brasileiros extraordinários, que continuaram a inovar e inspirar. Durante o século XIX, o Brasil viu o surgimento de grandes nomes nas artes e ciências. O movimento modernista, por exemplo, trouxe figuras como Anita Malfatti e Oswald de Andrade, que desafiaram as convenções artísticas e literárias da época. Na ciência, nomes como Vital Brasil e Adolfo Lutz fizeram descobertas que colocaram o Brasil no mapa mundial da pesquisa científica. Esses indivíduos não apenas avançaram em suas áreas, mas também inspiraram um sentimento de orgulho nacional. No século XX, o Brasil continuou a produzir indivíduos extraordinários que deixaram sua marca no mundo. No esporte, Pelé se tornou um ícone global do futebol, enquanto Ayrton Senna conquistou o coração dos brasileiros com suas vitórias na Fórmula 1. No campo social, figuras como Betinho e Zilda Arnes trabalharam incansavelmente para melhorar as condições de vida dos mais necessitados, mostrando que a dedicação à causa social pode transformar vidas. Nos tempos modernos, a evolução tecnológica e a globalização abriram novas oportunidades para brasileiros se destacarem. Exemplos incluem o neurocientista Miguel Nicoleles, que fez avanços significativos na interface cérebro-máquina, e a ambientalista Marina Silva, que ganhou reconhecimento internacional por sua luta pela conservação da Amazônia. Esses indivíduos mostram que o espírito de inovação e a busca por justiça social continuam vivos no Brasil, inspirando uma nova geração de brasileiros extraordinários. As pessoas extraordinárias brasileiras se destacam em diversas áreas da sociedade, caracterizadas pela resiliência, inovação, dedicação e contribuição para a sociedade. Enfrentando desafios significativos, como dificuldades financeiras e barreiras sociais, esses indivíduos demonstram uma profunda paixão por suas áreas de atuação, seja na ciência, nas artes, no esporte ou na ação social, alcançando grandes feitos. A inovação é uma característica marcante, exemplificada por figuras como Santos Dumont, pioneira da aviação, e Paulo Freire, que revolucionou a educação com suas metodologias pedagógicas. A capacidade de pensar de maneira criativa e buscar soluções inovadoras é uma marca registrada desses brasileiros extraordinários, que aplicam essa inovação em diversas áreas, incluindo tecnologia e educação. A dedicação e a contribuição para a sociedade são qualidades centrais dessas pessoas.
Personalidades como Maria Esther Bueno no tênis e César Lattes na física exemplificam a dedicação total ao seu campo de atuação. Além disso, muitos buscam melhorar a vida das pessoas ao seu redor, como Chico Mendes na proteção da Amazônia e Nise da Silveira na humanização do tratamento psiquiátrico. A verdadeira grandeza desses indivíduos é medida pelo impacto positivo que têm na sociedade, além de suas realizações pessoais. As reações humanas diante dos desafios que os brasileiros extraordinários enfrentam frequentemente combinam resiliência e otimismo. Esses indivíduos desenvolvem mecanismos de defesa, como a negação das dificuldades e a racionalização dos obstáculos, para superar adversidades e manter o foco em seus objetivos. Essas estratégias permitem que continuem avançando apesar dos contratempos. A espiritualidade e a religião também desempenham um papel significativo na vida dessas pessoas, oferecendo força e conforto para lidar com desafios e manter a esperança em momentos difíceis. Muitos brasileiros extraordinários destacam a importância da fé em suas jornadas, mostrando como a espiritualidade pode ser um mecanismo poderoso para enfrentar adversidades. A investigação científica e tecnológica é outro mecanismo de defesa crucial. Ao buscar entender melhor os problemas e encontrar soluções inovadoras, esses indivíduos transformam desafios em oportunidades. O ceticismo saudável e o debate aberto são essenciais, permitindo questionar suposições e buscar evidências antes de aceitar conclusões, especialmente em áreas como ciência e tecnologia. Isso promove um ambiente de aprendizado e crescimento, onde ideias podem ser desafiadas e refinadas. As pessoas extraordinárias brasileiras podem ser encontradas em todas as regiões do país, cada uma contribuindo de maneira única para suas comunidades e para o Brasil como um todo. Desde os centros urbanos até as áreas rurais, esses indivíduos deixam sua marca por onde passam. Em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, vemos cientistas, artistas e ativistas que influenciam não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. Nas regiões rurais, encontramos líderes comunitários que trabalham incansavelmente para melhorar as condições de vida de suas comunidades. Pessoas como Chico Mendes, que lutou pela preservação da Amazônia, são exemplos de como o impacto de uma pessoa pode ser sentido em todo o país. Essas histórias mostram que a capacidade de fazer a diferença não está limitada a um local específico, mas pode ser encontrada em qualquer lugar. Além das áreas urbanas e rurais, também vemos brasileiros extraordinários se destacando em cenários internacionais. Atletas como Pelé e Neymar se tornaram ícones globais, representando o Brasil nos palcos esportivos mundiais. Cientistas como Miguel Nicoleles, que trabalham em instituições internacionais de prestígio, mostram que o talento brasileiro é reconhecido e valorizado em todo o mundo. A distribuição dessas pessoas extraordinárias pelo Brasil e pelo mundo reforça a ideia de que a grandeza não conhece fronteiras. Cada história de sucesso contribui para a imagem do Brasil como um país de talento e potencial. Ao explorar essas histórias, podemos ver como a diversidade geográfica e cultural do Brasil contribui para a riqueza de realizações extraordinárias. Entre as pessoas extraordinárias brasileiras, encontramos uma grande variedade de talentos e realizações, cada uma única em seu próprio direito. Cientistas como Carlos Chagas e Vital Brasil fizeram descobertas que salvaram vidas e colocaram o Brasil na vanguarda da pesquisa médica. Artistas como Tarsila do Amaral e Oscar Niemeyer revolucionaram suas respectivas áreas, deixando um legado duradouro na cultura brasileira e mundial. No esporte, nomes como Pelé e Ayrton Senna se tornaram lendas, inspirando gerações de atletas e fãs em todo o mundo. Sua dedicação e habilidade mostraram que os brasileiros podem se destacar nas arenas esportivas globais. No campo social, figuras como Zilda Arnes e Betinho mostraram que a compaixão e o trabalho duro podem transformar vidas e comunidades inteiras. A inovação é outra marca das pessoas extraordinárias brasileiras. Santos Dumont, conhecido como um dos pais da aviação, é um exemplo de como a criatividade e a persistência podem levar a feitos incríveis. Em tempos mais recentes, empreendedores como Jorge Paulo Lemann mostraram como a inovação nos negócios pode gerar impacto global, criando empregos e oportunidades. Esses exemplos de espécies notáveis, de pessoas extraordinárias mostram a diversidade de talentos e contribuições que vem do Brasil.
Cada uma dessas histórias é uma prova de que, com determinação e trabalho árduo, é possível alcançar feitos notáveis e deixar uma marca duradoura no mundo. A preservação da história e da cultura brasileiras é fundamental para entender e valorizar as realizações das pessoas extraordinárias do país. Muitos dos locais associados a essas figuras notáveis são agora patrimônios históricos, como a Casa de Santos Dumont em Petrópolis e o Instituto Butantan, onde Vital Brasil fez suas descobertas. A conservação desses locais ajuda a manter viva a memória dessas contribuições e a inspirar futuras gerações. O turismo ligado a essas figuras extraordinárias também desempenha um papel importante na conservação. Visitantes de todo o mundo vêm ao Brasil para conhecer esses locais históricos, trazendo recursos e atenção que ajudam a preservar esses patrimônios. Além disso, o turismo educacional oferece uma oportunidade para aprender sobre a história e a cultura brasileiras de uma maneira envolvente e significativa. As crenças culturais em espíritos da natureza e a importância da preservação ambiental também são influenciadas por figuras extraordinárias. A luta de Chico Mendes pela Amazônia, por exemplo, não apenas destacou a importância da conservação ambiental, mas também inspirou movimentos globais pela sustentabilidade. Essas conexões entre cultura, história e meio ambiente mostram como a preservação é um aspecto crucial das realizações humanas. A interação entre mitos paranormais e práticas sustentáveis também pode ser vista em várias culturas indígenas brasileiras, onde a preservação da natureza está profundamente enraizada em crenças espirituais. Essas práticas mostram uma abordagem holística para a conservação, onde a história, a cultura e o meio ambiente estão interligados. Preservar essas tradições é essencial para entender a riqueza da diversidade cultural e ambiental do Brasil. O Brasil é rico em curiosidades e mitos que cercam suas pessoas extraordinárias, muitas vezes adicionando uma camada de fascínio às suas histórias. Por exemplo, a lenda de que Santos Dumont teria se inspirado ao ver pássaros voando para criar suas primeiras invenções aeronáuticas. Essas histórias, embora nem sempre verificáveis, contribuem para a mística dessas figuras e inspiram um sentimento de admiração e orgulho nacional. A cultura popular brasileira está repleta de mitos e lendas que capturam a imaginação do público. Histórias de figuras como Lampião, o famoso cangaceiro, misturam fatos históricos com elementos lendários, criando uma narrativa rica e complexa. Esses mitos refletem as esperanças, medos e aspirações da sociedade brasileira ao longo do tempo, oferecendo uma janela para a alma do país. Os mitos de portais para outras dimensões, como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, criado por Monteiro Lobato, influenciam a curiosidade pública e inspiram gerações de crianças e adultos. Essas histórias não apenas entretêm, mas também educam, transmitindo valores culturais e ensinamentos morais. A combinação de realidade e fantasia é uma característica marcante da literatura e da cultura popular brasileira. Esses mitos e curiosidades não apenas enriquecem a história das pessoas extraordinárias brasileiras, mas também ajudam a manter viva a tradição oral e a cultura popular do país. Ao explorar esses aspectos, podemos ver como as histórias e lendas moldam a identidade nacional e inspiram futuros feitos extraordinários. Ao explorar a vida e as realizações de pessoas extraordinárias brasileiras, é importante considerar também a segurança e a ética em nossas investigações e homenagens. Garantir a integridade estrutural dos locais históricos associados a essas figuras é fundamental para preservar seu legado para futuras gerações. Isso inclui a manutenção adequada e a proteção contra danos, tanto naturais quanto provocados pelo homem. Os equipamentos necessários para a preservação e a investigação histórica também são cruciais. Ferramentas de conservação, tecnologias de digitalização e métodos de restauração ajudam a garantir que os patrimônios culturais e históricos sejam preservados com precisão e cuidado. Além disso, a documentação detalhada e a pesquisa contínua são essenciais para manter a integridade das histórias e das contribuições dessas pessoas extraordinárias. Os impactos psicológicos potenciais da exposição a histórias de vidas extraordinárias também não devem ser subestimados. A inspiração que essas histórias proporcionam pode ser uma poderosa motivação, mas também pode levar a pressões e expectativas elevadas.
É importante abordar essas histórias com uma perspectiva equilibrada, reconhecendo tanto os sucessos quanto os desafios enfrentados por essas figuras notáveis. Por fim, é crucial obter permissões legais e respeitar as leis locais ao conduzir investigações e homenagens. A ética na pesquisa e na preservação cultural garante que o legado dessas pessoas extraordinárias seja honrado de maneira respeitosa e responsável. Ao seguir esses princípios, podemos assegurar que as futuras gerações possam continuar a se inspirar e a aprender com as histórias dos brasileiros extraordinários. Resumindo os pontos principais abordados neste roteiro, vimos como a diversidade e a riqueza cultural do Brasil se refletem nas vidas de suas pessoas extraordinárias. Desde a ciência até as artes, passando pelo esporte e pela ação social, essas histórias nos mostram o potencial humano para superar desafios e alcançar grandes feitos. A resiliência, a inovação, a dedicação e a contribuição para a sociedade são características marcantes dessas figuras notáveis. É importante abordar a investigação e a celebração dessas histórias com uma perspectiva equilibrada e cética. O ceticismo saudável e o debate aberto são essenciais para garantir que as contribuições dessas pessoas sejam compreendidas de maneira justa e precisa. Além disso, a preservação dos patrimônios culturais e históricos associados a essas figuras é fundamental para manter viva sua memória e inspirar futuras gerações. Convidamos você a explorar o tema com mente aberta e curiosidade, reconhecendo que a grandeza não está reservada a poucos, mas pode ser alcançada por todos que se dedicam e perseveram. As histórias dos brasileiros extraordinários oferecem não apenas inspiração, mas também valiosas lições de vida que podem nos guiar em nossas próprias jornadas. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e se sinta inspirado pelas nossas histórias. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!